Se olharmos com calma para toda essa estrutura ao nosso redor, para a casa onde vocês moram, a escola onde vocês trabalham ou essa universidade, constataremos o enorme avanço científico e tecnológico que a humanidade promoveu ao longo dos últimos séculos. A transformação das matérias-primas, como a areia, o ferro, o vidro, nessa estrutura é resultado de um processo que envolve uma metodologia científica e a inventividade humana. Os conhecimentos científicos e tecnológicos relacionados a esse processo, a esse desenvolvimento de conhecimento, é o que abordaremos nesse curso de especialização em ensino de Química. A partir do olhar sobre os processos de transformação da matéria-prima, discutiremos temas relacionados à área de ciência e de química. Mas como se transforma o minério de ferro em uma barra de aço que sustenta uma estrutura como essa? Qual é o processo que usa areia para produzir um vidro que pode ser usado numa tela de celular sensível ao toque ou num prédio para facilitar a iluminação natural como encontramos aqui? Os conteúdos a serem trabalhados nesse curso partem da análise de como se transforma a matéria nessa estrutura ao nosso redor. Iremos abordar a areia, os minérios de ferro, de alumínio e outros minérios, o petróleo e outras matérias-primas e relacionar o conteúdo químico de outras ciências que foi acumulado e transformado em processos industriais que produzem os alimentos, os artefatos e essa estrutura que nós utilizamos em nosso dia a dia. Na disciplina Combustíveis, vamos estudar a importância do petróleo para a geração de energia e seu uso como combustível para automóveis, aviões e indústria. Para isso, vamos estudar as características químicas das moléculas e a relação entre a estrutura molecular e suas propriedades. Neste tópico, abordaremos os polímeros. Abordaremos desde a matéria-prima obtida a partir da destilação do petróleo, que são utilizados na produção dos polímeros, passando pelas suas características estruturais, as suas propriedades e os processos que são utilizados na manipulação dos polímeros. Abordaremos desde polímeros mais usuais do nosso cotidiano, como PET, PVC e nylon, passando por aqueles polímeros que são utilizados na indústria farmacêutica, na indústria de tecnologia de ponta, como por exemplo na indústria aeronáutica. Em Química Ambiental, vamos estudar a relação entre o desenvolvimento científico, tecnológico e o meio ambiente. Vamos estudar o comportamento das espécies químicas no ar, no solo, no sedimento, na água e avaliar os seus diferentes comportamentos nos ecossistemas. Falou, Paulo. Até mais, a gente se encontra. Bem, primeiro mostraremos as principais matérias-primas oriundas do petróleo. A estrutura e as propriedades desses compostos serão analisados e discutidos com base no conhecimento científico adquirido ao longo dessa disciplina. As principais aplicações, os usos para os outros segmentos da indústria química também serão abordados. Em fotoquímica, compreenderemos como que a luz fornece energia para promover reações químicas, como por exemplo na fotossíntese. Entendendo o funcionamento da fotoquímica, vai ser possível a gente entender como funcionam vários dispositivos, como células solares, LEDs, sensores, entre outros. Solventes alternativos, fontes renováveis de matéria-prima, catálise, são alguns exemplos de princípios da química verde. Nessa disciplina, abordaremos as suas origens, alguns fundamentos e daremos casos reais em que a química verde foi bem aplicada tanto pela indústria como pela academia. Na disciplina Minérios, discutiremos o conhecimento científico atrelado aos processos de produção de ferro, alumínio, cobre e outros metais. Discutiremos ainda a sua importância econômica para a produção de bens de consumo, como panelas, carros, aviões, além de fios, parafusos que sustentam a estrutura ao nosso redor. No módulo Água, iremos abordar aspectos fundamentais da química, tendo a água como substância fundamental. A água é extremamente importante para a vida como conhecemos e por isso tem uma imensa importância econômica e para a saúde.
Além de aspectos fundamentais, iremos abordar aspectos tecnológicos ligados ao uso e o tratamento da água. Na disciplina Mar, vamos estudar a importância dos oceanos e os conceitos físico-químicos que explicam a dissolução das espécies iônicas responsáveis por sua composição. O corpo humano é uma rede complexa de interações e reações entre moléculas. Estas têm estrutura complexa, que nós veremos nesse curso, e também estudaremos um pouco da bioenergética e das reações metabólicas. A interdisciplinaridade da química forense envolve várias disciplinas no nosso curso de EAD. A química forense ela se baseia estritamente na toxicologia. A toxicologia é a base da medicina legal. No nosso curso veremos pontos como coleta de amostra, análise e também elaboração de laudos. Micro-organismos estão em todos os lugares, desde o corpo humano até as superfícies abióticas. Para se fixar nesses ecossistemas tão diferentes, eles devem estabelecer estratégias tróficas, saber utilizar os nutrientes necessários e adequados àquele meio, assim podendo permanecer o tempo que for necessário para a sua sobrevivência. Isso é um pouco do que a gente vai ver na disciplina de Química Microbiológica. Em nanomateriais, nós vamos ver como a manipulação da matéria a nível atômico permitiu grandes avanços tecnológicos com a miniaturização dos dispositivos e usos até então não pensados, como a utilização de nanopartículas para o diagnóstico e a entrega de fármacos a nível celular. Um café, por favor. Na disciplina Agricultura, abordaremos de forma científica a produção de alimentos. Para tanto, vamos estudar alguns elementos químicos, o comportamento de elementos químicos que são classificados como macro e micronutrientes, bem como a produção e uso de fertilizantes. Dessa forma, nós vamos poder relacionar o desenvolvimento econômico e social gerado pela agricultura, bem como o seu impacto ambiental. Em Química de Alimentos, estudaremos a composição química dos alimentos, bem como a função de cada componente presente dentro dos alimentos. Estudaremos também aditivos, corantes e conservantes utilizados na indústria alimentícia. Discutiremos um pouco sobre a disponibilidade de nutrientes presentes também nos alimentos. Na disciplina de Produtos de Beleza, Higiene e Limpeza, nós estudaremos os mecanismos envolvidos na produção desses diferentes produtos. Nós verificaremos também quais são as principais reações, quais são as matérias-primas e também como se dão os processos de envelhecimento no nosso organismo. Olá! A geração de energia elétrica será o tema da nossa disciplina de Eletroquímica. Nós vamos estudar os principais processos envolvidos para a geração de energia elétrica e como a compreensão desses processos são extremamente importantes no desenvolvimento de dispositivos utilizados no nosso cotidiano, como pilhas e baterias, presentes desde os celulares de última geração até em marca-passos.